De segunda a sexta, 9h30 da noite, Revista de A a Z. Um convite de muito requinte e bom gosto para você conhecer o mundo dos negócios, cultura, artes, gastronomia, moda, arquitetura e medicina. Ana Cláudia Torpe traz para você seletos convidados e nomes mais requisitados da sociedade pernambucana. Programa Revista de A a Z, de segunda a sexta, 9h30 da noite. Você sabe qual a importância do jovem participar da doutrina espírita? O que devemos fazer para incentivá-lo? A resposta para essas e outras perguntas você confere agora no programa Diálogo Espírita que está começando. Meu convidado de hoje é Marcelo Mota, que vai conversar conosco sobre o jovem e a doutrina espírita. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Ana. Um prazer receber você aqui, viu? Prazer é todo meu e obrigado pelo convite. Marcelo, antes de nós começarmos, eu quero pedir, por favor, para você fazer uma prece. Vamos lá. Senhor Jesus, mestre e amigo de todas as horas, obrigado, Senhor, pela oportunidade de aqui nos encontrarmos reunidos para conversarmos um pouco mais a respeito do Teu Evangelho, da doutrina espírita consoladora, de modo a que aquilo que aqui for tratado possa esclarecer, possa confortar a todos aqueles que, porventura, tiverem acesso a estas colocações. E assim, Senhor, que as nossas palavras possam servir sempre ao objetivo maior, que é o Teu objetivo dentro da Tua seara. Obrigado, Jesus amigo, e permite que continuemos em paz, que assim seja. Assim seja. Marcelo, quais os benefícios que a doutrina espírita proporciona ao jovem? Bom, Ana, a gente sabe que a doutrina espírita, ela orienta a criatura em torno de diversos questionamentos que a humanidade se faz já há muito tempo, né, há milhares de anos. E que com isso, o jovem, sendo um ser que está passando na sua atual existência por uma fase de transição entre a infância e a idade adulta, ou seja, um estágio de dependência, um estágio de ingenuidade, para um estágio em que ele deverá tomar suas próprias decisões, ter responsabilidade sobre elas, de independência agora dos pais, dos adultos que por ele tinham responsabilidade. Então a gente vê que é um período de transição e que pode acarretar ao jovem alguns conflitos, alguns questionamentos, algumas circunstâncias que ele coloquem em dúvidas, em indagações íntimas. E a doutrina espírita, além de ofertar aquilo que ela oferta a qualquer ser humano, respondendo de onde viemos, o que estamos fazendo na Terra, para onde vamos após a morte, no caso do jovem em particular, ela irá também trazer as justificativas ou, de alguma forma, algum esclarecimento e conforto para o jovem que passe por esses conflitos. Agora, como proceder para receber esses jovens? Bom, o Espírito Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, no capítulo 54, ele faz umas considerações a respeito do jovem. E lá, ele, numa das frases, ele comenta assim, que nós devemos receber os jovens como os nossos próprios filhos e orientá-los no trabalho e na educação. É claro que o livro Religião dos Espíritos, ele traz uma orientação de modo geral, mas vamos trazer isso em particular para o ambiente da doutrina espírita, o meio espírita. Então, como é que a gente poderia interpretar isso? Que está vinculado, o processo de recepção do jovem no ambiente espírita, ele está vinculado ao acolhimento, à educação que nós poderíamos colocar aí como o estudo, a inserção no estudo, e o trabalho, ou seja, a inclusão do jovem no trabalho espírita. Agora, como perceber, Marcelo, o valor desse jovem? Pois é, porque assim, no processo do acolhimento, se a gente for destrinchar um pouco mais essa orientação do Emmanuel, a gente percebe que nesse processo do acolhimento, Ana, existiria basicamente aí também algumas etapas que são importantes de nós observarmos. A primeira delas é justamente essa que você falou, o perceber o valor do jovem. Porque como é que a gente vai
ter interesse em trazer o jovem para o meio espírita, né, que tanto nos beneficia e nós queremos passar isso para o outro, se a gente não percebe o valor que o jovem tem dentro desse meio, porque tanto a doutrina beneficia o jovem, quanto o jovem, a seu turno, poderá beneficiar a doutrina espírita, né, mais adiante, sendo um estudioso dela, um de seus propagadores. Então, como perceber o valor do jovem? E a gente vai agora se remeter para uma passagem que está no livro Paulo e Estevão, do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Na segunda parte desse livro, se os amigos quiserem depois observar, tem já Paulo agora convertido ao cristianismo, tem um momento em que ele toma conhecimento, toma contato com daquele que viria a ser um de seus mais fiéis colaboradores, que era Timóteo. Numa das viagens, Paulo, juntamente com Barnabé, encontra-se numa casa, numa cidade chamada Listra, com uma pequena família, onde tinha uma senhora, a filha e o neto dela. O neto é justamente Timóteo, e Emmanuel observou a forma como o Paulo observava Timóteo, porque Timóteo na época contava apenas 13 anos, e Paulo, já naquele instante, começa a notar digamos assim, a atenção que Timóteo dava às suas colocações sobre Jesus. E também reparou que Timóteo tinha um respeito e um cuidado muito grande ao tratar, até mesmo no pegar as escrituras sagradas do seu povo, a lei, né? E assim, percebendo isso, ele notou naquele jovem de apenas 13 anos um potencial colaborador seu nos enfrentamentos que ele teria a realizar propagando o cristianismo na época. Então vamos observar aí que Paulo teve a sensibilidade de observar aquele jovem e perceber nele não as suas qualidades efetivas para ser colaborador de Jesus, mas as potenciais qualidades. Ou seja, ele viu que aquele gosto que Timóteo tinha pelo estudo das leis de Moisés e que depois passou a ter pelo Evangelho de Jesus, iriam servir muito para que lá na frente, por exemplo, Paulo delegasse a Timóteo o comando da igreja de Éfeso. Então, perceber o valor do jovem está muito ligado à responsabilidade do adulto em estar mais sensível, não àquilo que o jovem naquele momento é, mas àquilo que ele poderá vir a ser, porque aquilo que ele é, nesse momento, pode ainda não ter surgido. É tanto que Paulo toma o cuidado de, naquele momento, não convidar Timóteo ainda para segui-lo, junto com ele, porque Timóteo ainda era muito jovem, mas percebeu algo que lá na frente seria muito bem aproveitado, né? Marcelo, nós vamos para um breve intervalo, mas voltamos já já. Não sai daí. De segunda a sexta, 9h30 da noite, Revista de A a Z. Um convite de muito requinte e bom gosto para você conhecer o mundo dos negócios, cultura, artes, gastronomia, moda, arquitetura e medicina. Ana Cláudia Torpe traz para você seletos convidados e nomes mais requisitados da sociedade pernambucana. Programa Revista de A a Z, de segunda a sexta, 9h30 da noite. Voltamos agora com o programa Diálogo Espírita e a nossa segunda dica de leitura. O livro é A Conduta Espírita, de Valdo Vieira, pelo espírito de André Luiz. Esse livro está à disposição na livraria da Federação Espírita Pernambucana, na Encruzilhada. Vale a pena você conferir. Marcelo, vamos lá, Marcelo, vamos continuar o nosso assunto, que é justamente o jovem e a doutrina espírita. Um médium nos Estados Unidos, que era o Andrew Jackson Davis, e que propagou uma ideia de ensinar o espiritismo para a criança e para o jovem, e chegou no Brasil, através do Chico Xavier, como um jovem de 20 e poucos anos, psicografando uma antologia de vários autores luso-brasileiros e causando um grande impacto no movimento espírita e no Brasil de um modo geral. Então as pessoas começaram a observar o potencial que o jovem tem. Claro que o Chico sofreu muitos preconceitos, né? Diante da sua idade, diante das suas origens e diante da sua própria religião, que o espiritismo tinha ainda muito mais preconceito na época. E aí o que é que acontece? Quando o Chico começou a psicografar, ou melhor, quando ele começou a publicar essas obras, a sua atitude, o seu jeito de ser sereno, né, doce,
amável com todos, a sua humildade, cativaram as pessoas e estimularam jovens no Brasil inteiro a formar grupos, porque viram um jovem fazendo um trabalho tão grandioso quanto aquele. Olha só. Então, nos anos 30 é que nós vamos começar a ver o surgimento das primeiras mocidades espíritas no Brasil, ou os grupos jovens, né, que eram chamados assim na época. Sim. Só que ainda muito localizados. Então, eram grupos que surgiam no Rio de Janeiro ou em São Paulo e muito pontuais. Então, ficaram circunscritos nessa época a essas localidades. E aí, como é que isso ia se propagar? Claro que o Chico tinha aquela visibilidade toda, né? Aquela fama pelo trabalho que realizava, mas ainda não havia uma difusão tão grande desses grupos. E aí a gente vai ver surgir no ano de 1948 uma obra chamada Cruzada do Espiritismo de Vivos, que é uma obra que não se edita mais, mas que na época, da autoria do Leopoldo Machado, né, um professor e educador nascido na Bahia, mas que se radicou no Rio, e ele publicou essa obra que trazia uma série de sugestões para o movimento espírita e entre elas, entre as 10 sugestões que ele trazia, ele ressalta uma delas, um pouco mais inclusive de detalhes, que é a formação dos grupos jovens ou das mocidades. E ele dá uma orientação sobre como fazer isso. Olha. Então, ali, por exemplo, ele sugere que o grupo jovem se estruture trazendo para o seu convívio digamos, um adulto, ou seja, uma pessoa mais velha que faça parte da diretoria, ou seja, um dirigente da casa espírita, para participar e acompanhar, porque o Leopoldo sabia que o jovem tem muito potencial, mas assim como o Paulo, ele teve a cautela de mostrar que o jovem precisa do adulto. É a necessidade do equilíbrio da experiência e do dinamismo. Agora, Marcelo, o que um jovem ele precisa ter para colaborar com a casa espírita? O Espírito de Verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, deixa 2 mandamentos para o espírita. Espírita, amai-vos, espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. Então a gente vê o amor e o conhecimento. Então, para o jovem, digamos que basicamente são necessárias 2 coisas. A boa vontade naquilo que ele quer realizar, naquilo pelo que ele tem vocação para realizar dentro de uma casa espírita, mas também precisa do estudo, porque não basta só boa vontade. O jovem que deseje colaborar realmente com a doutrina espírita, é importante que ele tenha o conhecimento doutrinário, para que faça aquilo de forma segura e fiel aos postulados espíritas. Então, quando a gente percebe num jovem uma inclinação ou uma vocação, digamos assim, né, coloquemos dentre aspas, para determinada atividade de uma casa espírita, geralmente na evangelização, nas atividades um pouco mais técnicas, né, como elaborar um cartaz, elaborar uma página virtual, esse tipo de coisa precisa do conhecimento doutrinário também. Claro que não tanto quanto, por exemplo, fazer uma palestra, mas já exige que o jovem comece a ter um pouco de disciplina para o estudo da doutrina. Porque ele vai, vamos supor, né, o jovem é chamado, ele tem ali uma facilidade na questão de diagramação, de arte, e aí o centro convida o jovem, olha, você pode fazer o cartaz do nosso evento? E o jovem, com o conhecimento doutrinário, vai fazer um cartaz muito mais apropriado, porque ele pode ali, enfim, quem tem mais experiência nessa área vai saber, né, que talvez usando determinadas cores, determinadas letras, imagens... Ele vai atrair mais, mas dentro dos preceitos da doutrina, né, Marcelo? Pois é, porque se for um cartaz para um evento de jovem, ele poderia botar jovens, né, felizes ali, tranquilos, não iria botar, por exemplo, talvez os jovens num ambiente que não seja muito condizente com os postulados espíritas. Marcelo, e onde é que o jovem pode auxiliar no centro espírita? Basicamente, nós poderíamos imaginar que em qualquer setor, né? Mas a gente também tem uma ideia assim de que o jovem ele pode começar em algumas atividades que exigiriam talvez um pouco menos de responsabilidade, mas ainda qualquer tarefa na casa espírita exige responsabilidade. Em algumas delas talvez um pouco menos, ou que aquelas que não teriam assim um caráter doutrinário tão profundo ainda. E a partir daí algumas que seriam mais delicadas e aí exigiriam um pouco mais. Tem que se respeitar esse momento do jovem onde ele está aos poucos adquirindo a responsabilidade. Exatamente. Então nós temos algumas atividades, como por exemplo aqui a gente falou anteriormente,
do jovem que tem facilidade com os meios de comunicação. Então, às vezes, o jovem, para isso é uma coisa, às vezes, muito natural, que para muitos adultos talvez não seja, que é o contato com os meios virtuais, né? É verdade. Fazer um site, fazer um endereço de e-mail, fazer um cartaz. Isso para um jovem pode ser muito simples, enquanto que para um adulto pode talvez não ser tanto. E aí, né, a gente vê que as casas espíritas às vezes não têm um endereço de e-mail. Chama lá o jovem, pede para ele fazer, né? Mesmo que os dirigentes da casa não saibam utilizar, mas pega lá um jovem de confiança, logicamente, Claro. para ficar fazendo esse acompanhamento junto com os adultos. E aí ele cria o endereço de e-mail e vai se tornando aquele intermediário ali. E a partir daí ele já começa a ter as primeiras noções de responsabilidade numa casa. Bom, Marcelo, vamos interromper um momentinho. Vou pedir para você continuar essa resposta no próximo bloco, pode ser? Pode ser. Bom, a gente vai para um breve intervalo, mas voltamos já já com mais programa Diálogo Espírita. De segunda a sexta, 9h30 da noite, Revista de A a Z. Um convite de muito requinte e bom gosto para você conhecer o mundo dos negócios, cultura, artes, gastronomia, moda, arquitetura e medicina. Ana Cláudia Torpe traz para você seletos convidados e nomes mais requisitados da sociedade pernambucana. Programa Revista de A a Z, de segunda a sexta, 9h30 da noite. Voltamos agora com o programa Diálogo Espírita, hoje recebendo Marcelo Mota, que conversa conosco sobre o jovem e a doutrina espírita. Marcelo, no bloco anterior nós estávamos falando justamente de que forma esse jovem pode colaborar no centro espírita. E você estava falando várias maneiras, inclusive os meios de internet. O que mais você acha que ele pode desenvolver? Pronto, depois dessa etapa, que ele já começa a adquirir um pouco mais de responsabilidade, de ver o compromisso do trabalho voluntário, que é voluntário até o momento em que nós nos comprometemos. Depois ele passa a ser não obrigatório, mas ele passa a exigir de nós o compromisso. Claro. Então o jovem começa, tendo essas noções, a ser inserido também, pode começar a ser inserido em algumas outras atividades na casa espírita. Então ele pode começar, por exemplo, já que ele ajudou na organização desses meios virtuais e na sua manutenção, ele pode ser convidado, eventualmente, durante um determinado evento, a participar de uma equipe de recepção, onde ele ali já tem que ter um pouco mais de noções doutrinárias pela forma como ele deverá se comportar diante daqueles que vão chegando no evento. Ou na própria casa espírita, juntamente, claro, com os adultos, que vão ficar supervisionando, auxiliando, orientando. E o jovem, pela sua própria natureza mais dinâmica, mais alegre, mais serena, transparecendo aquele sorriso, aquelas vibrações, né, juvenis, vai ser uma excelente ferramenta de recepção da casa. Sem dúvida. Então, já é uma etapa a mais para ele. E a partir daí, Sim. em outros setores, né? E isso, como veja que em cada setor o jovem vai aprender alguma coisa. Ele vai doar alguma coisa para a casa, para o espiritismo, para o movimento espírita, mas ele também adquire. Por exemplo, nos trabalhos de assistência e promoção social, nas visitas fraternas, como se chama, nas visitas a abrigos, a asilos, a orfanatos, a creche. Importantíssimo. Importantíssimos, porque ele vai doar sua jovialidade, sua alegria, né, seu dinamismo para aquelas pessoas que estão ali. Mas quando o jovem, e a gente vê muitos relatos a esse respeito, quando o jovem vai ter contato, às vezes naqueles hospitais, com pessoas enfermas, né, em leprosários ou em hospitais do câncer, por exemplo, ele vai doar sua energia, sua boa vibração e vai receber grandes lições de vida, de humildade, né, de superações. Isso para ele vai ser importante, porque ele vai ver muitas vezes lá como a fé, claro, a fé racional, a fé porque sabe em que crer, como a fé é importante na vida de uma pessoa. Marcelo, e quando os jovens não desejam um contato com o espiritismo, o que fazer? Pois é, interessante que a gente vê que em muitos casos, né, os pais relatam assim que convida o seu filho, a sua filha, para ir para a casa espírita, utiliza de todos os meios, né, tenta de alguma forma abordar essas questões, de mostrar que o meio jovem é um meio leve, é um meio saudável, é um meio em que ele vai poder ali ser um jovem normal
usa todos esses recursos e o jovem não faz, não aceita o convite. Então aí a pergunta é, será que a gente se faz, será que enquanto pai, enquanto mãe, o adulto ele deve insistir com o jovem? Até quando ele deve insistir? Então é uma questão bastante delicada. Aí a gente volta mais uma vez para uma experiência de vida, porque as pessoas que a gente está relatando aqui, as experiências, são pessoas normais, não são pessoas além da nossa condição, são pessoas que tiveram dificuldades como qualquer um de nós. E tem um caso que é bem interessante, que é o caso de Mônica e Agostinho. Os dois, né? Mônica de Hipona e Agostinho de Hipona, mais conhecidos como Santa Mônica e Santo Agostinho. Que é um caso muito particular, não muito particular, mas muito interessante para a gente observar esse ponto. Mônica, enquanto mãe de Agostinho, enfrentou no seu filho tudo aquilo praticamente pelo que uma mãe enfrenta com os seus, né, aquelas dificuldades do jovem que quer fazer uma série de coisas, que não está muito bem atrelado a, digamos, uma retidão moral, né, ao que a vida atrai o jovem a fazer, muitas vezes, né, determinadas opções. E aí, o que é que Mônica, ou Santa Mônica, fez durante toda a sua existência? Pelos relatos históricos e do próprio Agostinho nas suas chamadas confissões, né, aquelas obras em que ele faz meio que uma autobiografia até psicológica mesmo. Então, Santa Mônica, digamos que desde o nascimento já orava pelo filho, porque ela era uma pessoa de uma fé extraordinária, né? Assim, era uma profunda admiradora do Evangelho de Jesus e tinha muita vontade que o filho se convertesse ao cristianismo. Ele até o fez em algumas formas, mas de maneira um pouco desequilibrada, era um pouco fanático demais, e aí isso não era ainda o que a Mônica queria. E ela persistiu nessas suas orações, sempre convidando Santo Agostinho, ou Agostinho, né, que ainda não era o santo, mas sempre persistindo e sempre orando acima de tudo. Então, quando Santo Agostinho veio se converter ao cristianismo, já perto dos 30 anos de idade, Santa Mônica veio a desencarnar. Porque depois de muitos desgostos que ele deu à mãe, né, por se enveredar em muitos caminhos tortuosos e a fazer muitas coisas que a gente vê muito jovem fazendo aí hoje, alguns desregramentos, algumas coisas, e veja que ele hoje é considerado por nós um espírito, né, de uma elevação moral singular. É verdade, não é? É verdade. É um dos autores da codificação espírita, né? Está lá a mensagem dele no Evangelho. E só perto dos 30 anos de idade é que ele vai finalmente se converter ao cristianismo de modo equilibrado. E aí Santa Mônica, então, nessa época mais ou menos desencarna. Pouco tempo depois, né, não chegou nem a ser um ano depois da sua conversão. Então a gente vê que o esforço dela era realmente em colocar o filho dentro do bom caminho. Então, o que é que a gente pode concluir a partir disso? Que até que ponto os pais devem insistir com o jovem? Insistir de maneira cautelar, lógico, né, cautelosa. De maneira equilibrada, não aquela insistência que cria o tédio, que cria uma aparência assim de algo chato, mas o convite sempre, né? Com amor, né? Com amor, de maneira agradável, de maneira afável, sempre deixando as portas abertas da casa espírita para o jovem. Até que ponto? Durante toda a existência. Marcelo, muito obrigada pela sua presença, foi muito bom tê-lo aqui. Eu que agradeço a oportunidade, a confiança, né, e desejo a todos muita paz e muito progresso espiritual. Muito obrigada. E semana que vem nós voltamos com mais um programa Diálogo Espírita. Fica com Deus.